Senhor Deus, Pai Celestial, nós queremos, Pai, de todo o nosso coração, agradecer ao Senhor por nós podermos estar outra vez na Tua casa, na Tua presença, rogando, ó Deus, que segundo a multidão das Tuas misericórdias, o Senhor possa atentar para cada um de nós. Todos nós, uns mais, outros menos, mas todos nós carecemos da graça do Senhor para podermos estar na expectativa de mudança, Pai, de melhora, de crescimento na graça do Senhor. Ajuda, Pai, a cada irmão aqui presente, a cada um daqueles que estão à distância, através da internet, que nesta hora, ó Deus, nós possamos, com responsabilidade, cada um de nós, mantermos a ordem de culto, aonde quer que estejamos. Abençoa, Pai, todos os lares, casas, congregações, Deus bendito, indivíduos que estão, quem sabe no carro, viajando, que a Tua mão possa estar acompanhando a cada um, guardando, protegendo, livrando do mal. É a nossa oração pedindo-Te, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos nos colocar de pé. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 7, carta à igreja que está em Éfeso. Vamos então, irmãos, à leitura. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Vamos juntos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Apocalipse 2, de 1 a 7. Assentai-vos. Mensagem à era da igreja de Éfeso. 5 de dezembro de 1960, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Tradução: Goiânia. Aí vem o título da sequência: Cristo louva os seus. Então aí vem: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus,
e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Apocalipse 2, 2 e 3. O profeta diz: de que maneira tão bela o Salvador louva e recomenda seus filhos. Ele está inteiramente atento às suas boas atitudes espirituais e sua conduta. Ele sabe, eu quero que vocês prestem atenção nesta ênfase aqui, ok? Então, retrocedendo um pouquinho aí, no último ponto, ele diz: ele está inteiramente atento às suas boas atitudes espirituais e sua conduta. Aí vem: ele sabe que existem fraquezas entre eles. Todavia não diz nada contra. Não é isso semelhante ao Senhor? Então, você tem que prestar atenção nesses pequenos fatores. Nunca vai terminar isso. Isto já está terminado pelo sacrifício. Mas por nós, por mim, por você, isso nunca vai terminar. Nunca. Nosso imo, nosso ser, nosso corpo, aqui, enquanto ele tiver sob o domínio desses 5 sentidos daqui, nós vamos ter que vencer, cada dia lutar para vencer a nós mesmos, nossos ímpetos, nossos desejos, nossos anseios, nossos anelos, certo? Nós vamos ter que estar passando por isso. E se não houvesse um sacrifício perfeito para nós, estaríamos todos perdidos. Então, é graça. É só isso que nos dá norteio de esperança. Amém. Mais nada. Ele sabe que existem fraquezas entre eles. Está falando com você, nós. Todavia não diz nada contra. Não é isso semelhante ao Senhor? Ele sabe como animar-nos nas coisas justas e como desanimar-nos nas coisas injustas. Se Ele não o fizer, nós mesmos não damos conta de fazer nada. Ok? Não tem nenhum aqui que seja santo ao ponto de dizer: eu não preciso disso. Todos nós estamos diante da mesma condição, nos mesmos patamares, certo? Dos fatos. Então, que nós sejamos gratos a Ele, porque Ele tem provido uma forma de escape para cada um de nós. Que Ele nos ajude a manter em nós, pelo menos, o desejo de lutar e de nos manter de pé. Que Ele possa fazer isso por nós. É como diz São Paulo, né? Lá em Romanos: o bem
que eu quero, né? Em Romanos 7. O bem que eu quero fazer, este não faço. O mal que eu não quero fazer, este faço. Quem me salvará desta condenação? Olha, irmãos, depois ele canta, mas graças a Deus, que nos dá a vitória. Por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. O querer está em mim. Se esse querer não estiver em você, você estará perdido. O querer está em mim, mas não consigo realizar. Ele diz. Então, nós somos todos a uma dependentes de Deus, da graça, da bondade, da misericórdia. Então ele sabe como animar-nos nas coisas justas e como desanimar-nos nas coisas injustas. Se eu disser que eu não tenho coisas injustas que eu queira, eu estou mentindo, você estará mentindo se disser que não tem. Certo? Eu quero ser bom, eu quero ser justo, eu quero ser honesto, eu quero ser próprio, eu quero ser tudo isso, porém eu não dou conta. Estão entendendo? Nenhum de nós dá conta. Ele tem que estar intercedendo por mim e por você, por nós. É o que a Bíblia nos ensina, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Um pouquinho de paciência, irmãos. Oh, coisa difícil é mexer com tecnologia. Não cante que a medida que eu quero o tapete é 3x2, viu, meu canto? 3x2, tá? 3x2. Obrigado. Bom, então agora nós vamos
seguir. Ele sabe como animar-nos nas coisas justas e como desanimar-nos nas coisas injustas. Aqui mesmo, cada um de nós eu acho que quando falou de nós, poderíamos, né? Aqui mesmo, cada um de nós poderíamos aprender algo muito importante quanto à direção de nossas igrejas e nossas famílias. E ainda mais, cada um poderia aprender algo bom, e é que Deus trata com cada um exatamente desta maneira. Nunca vá se desanimar, santo de Deus, porque Deus não é mal com U, antônimo de bom. Porque Deus não é mal para esquecer da obra de amor. Se não me engano, aí você está escrito com L, não é mal. Hã? Está U aí? Milagre. O que quer que façamos, mesmo um copo de água fria, que dermos a alguém, certo? Tem uma recompensa e uma bênção do Senhor. Agora, eu quero parar aqui um pouquinho nessa expressão. Por quê? A Bíblia, na sua essência, está dizendo que aquele que der um copo d'água a um dos meus pequeninos, na qualidade de pequenino, não ficará sem recompensa. Mas o apóstolo São Paulo lá na frente diz assim, né, que nós devemos fazer o bem a todos, certo? Indiferente ou independente de quem quer que seja. Quando possível, né, fazer bem a todos, sem exceção. Às vezes você vai fazer bem a alguém, não na qualidade de pequenino, porque ele não é um dos pequeninos, mas você vai fazer como pequenino, que você é, né? Bem a todos. E Paulo, mas também recomenda que nós devemos fazer bem a todos, mas principalmente a quem? Aos domésticos da fé. O que quer que façamos, mesmo um copo de água que dermos a alguém, tem uma recompensa e uma bênção do Senhor. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, como a tua perseverança. Enquanto ele mesmo anda em meio de sua igreja, ele toma conta do sofrimento de seu povo e ele tem cuidado de nós, como foi nos dias do cativeiro no Egito, quando ele ouviu seus clamores. É óbvio que o que é um clamor? É um gemido, porque na verdade ele ouviu o gemido do povo, ok? Eu tenho ouvido o seu gemido e tenho, se não me engano, vamos lá? Se não me engano, Êxodo 4, 3 ou 4.
É. Zé, aqui está clamor. E aí? Pois é, mas na essência dos fatos foi gemido. 6,5. Deixa eu ver aqui. Seis, 5. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu conserto. Aleluia. Certo? Mas aqui tem uma tradução, eu tinha uma tradução que dizia gemido, nessa expressão de 3:8, né? Então aqui está clamor, né? Mas as mãos dos egípcios fazê-lo subir daquela terra. Há uma terra boa, o lugar do Canaã, não, cadê? 7, né? Tenho ouvido o meu povo, a aflição do meu povo, né? Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los. Então, nós qualquer que seja gemido, clamor, certo? E etc., lágrimas, choro, tudo isso aí redunda no mesmo fator. Porque tem dia que você não tem outra coisa a fazer, porque se você, às vezes tem dia que você ajoelha para orar e você não tem palavras para externar, certo? Você tem que chorar. Deus vai estar ouvindo o seu gemido. Amém. Seu clamor, né? Seu rogo e etc. Ele vai estar atento a você. Não tenha dúvida. Se você não dá conta, não tem palavras de expressão para falar, chore, gema, mas faça alguma coisa. Olha, para ser franco, tem tempo que se você não fizer, como nós usaríamos a força de expressão, se você não fizer das tripas coração, você não faz nada, você não jejua, você não ora, você não clama, você não faz nada, nada, porque esse homem aqui é morto. Por isso essa alma aqui tem que estar viva. Tem que ter vida nela, para ela vivificar esse corpo e obrigá-lo a ir lá e fazer. Ok? Ela não tem outro veículo, é esse corpo mesmo, certo? Então, nós temos que esboçar reação, agir, atuar e lutar para podermos chegar aonde nós almejamos, anelamos, desejamos. Eu acho que ninguém fica sem entender. Eu acho que o nosso vocabulário é simples e todo mundo sabe o que significa. Almejo, entendeu? Desejo, querer, desejar, querer e etc.
como foi nos dias do cativeiro no Egito, quando ele ouviu seus clamores, aquele que nunca muda ainda ouve os clamores do oprimido enquanto anda entre eles. A própria palavra trabalho significa cansaço, significa cansaço por causa da opressão. O povo de Deus não somente trabalha para Ele, em um trabalho de amor, mas eles sofrem por Ele com alegria. Eles são pacientes em resistir à opressão. Ela teve de pensar, ou melhor, esta primeira dispensação sofreu grande perseguição. Ela teve de pensar duramente para pregar o Evangelho e espalhar a verdade. Sua suprema vocação na vida era servir a Deus. E quando suas esperanças na vida murcharam, eles foram pacientes e renderam tudo a Ele, que tinha prometido uma recompensa permanente nos céus, pelo que tinham desistido na terra. Se você ama mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, o que você vai ter lá? Creio que devemos parar aqui e considerarmos o pensamento que o povo de Deus tem sempre sido e sempre será perseguido. Não queira, irmão e irmã, ser bem tratado por A ou por B. Absorva tudo que vier, ok? No sentido de, se te tratarem bem, tenham mais cautela. Se te tratarem mal, agradeça a Deus e diga: Senhor, abençoe ele está me ajudando. Será que nós podemos fazer isso? Ou nós vamos ter desejo de revide? Hein? Tendentemente queremos nos portar como eles. Revidar. Te deu um chute, você quer dar quantos? Em dobro. Pelo menos 2. Quando não, reticência. É com você. Essa é a tendência humana, mas o ensinamento deste ser aqui é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Oh, meu Deus, me ajuda. Creio que devemos parar aqui e considerarmos o pensamento que o povo de Deus tem sempre sido e sempre será perseguido. Vocês sabem que Gênesis, eu enfatizei isso aqui também. Vocês sabem que Gênesis é o livro dos princípios. A palavra Gênesis já quer dizer isso: origem, início, começo, princípio, certo? Então, tudo teve um princípio ali, em Gênesis.
que vem de genealogia, ok? E o que você encontra começado lá, continuará até Apocalipse. E não mudará nunca. Ali nós vemos que Caim perseguiu e matou Abel, porque o último a agradar a Deus. Depois nós vemos uma figura perfeita no filho de Abraão, segundo a carne, Ismael, que arreliava e brigava com o filho da promessa, Isaque. Será que alguém sabe o que é arreliar? Hein? Hein? Criar arrelia, ou arrelia, né? Hein? Criar confusão, insultar, mexer, instigar, insuflar, tudo isso aí está dentro do termo arreliar, né? Arreliava e brigava com o filho da promessa, Isaque. E houve Esaú, que odiava a Jacó, e o teria matado, né? E o teria matado se Deus não tivesse intervido. Que vem do verbo intervir, né? No Novo Testamento encontramos Judas traindo Jesus, enquanto as ordens religiosas do primeiro século tentavam destruir os crentes primitivos. Os filhos deste mundo, controlados pelo diabo, odeiam os filhos de Deus, que são controlados pelo Espírito. Olha, irmãos, se Ele não nos controlar, nós estamos perdidos também, porque nós somos todos descontrolados. Ou tem alguém aqui que tenha equilíbrio, controle? Eu não conheço. Nem o irmão Miqueias, com essa carinha de santo. Isso, quando sai do sério, é perigoso, viu? Não paga ninguém. O irmão Miqueias. Meu Deus, não importa o quanto o cristão seja justo e reto diante do público, e quanto seja ele bondoso ao seu semelhante, não fazendo nada senão o bem. Não importa se você, entendeu? Está fazendo o bem, o nego está te pisando, te chutando, certo? Te irritando. Deixe-o confessar a Cristo como seu Salvador e admitir a operação dos dons. Eu quero enfatizar isso aqui também, porque tem muita gente dentro da mensagem que prega contra isso aqui. Não pode mais, isso aqui já era, já foi. Foi? Então o Pentecostes morreu. O que adianta nós voltar para lá? Para quê? Para fazer o quê? Para ganhar o quê? Para obter o quê? Voltando para lá. Para onde a mensagem nos chama? Para voltarmos aonde? A Gênesis. Gênesis de quê?
da igreja, certo? Porque tudo de Gênesis, origem, princípio, início e etc., se estabeleceu uma condição. Ela morreu aqui? Não, ela não morreu. Ela foi magnificada, certo? Aquilo que eram atos passou a ser apenas pensamentos. Porém, aquilo que era apenas uma unção, aquilo que era apenas uma unção para determinados instantes e etc., passou a ser uma efusão plena e completa. Agora era Deus em nós, não só uma unção dele, né, sobre nós, mas era Ele em nós, realizando, nos ajudando a realizar o que Ele deseja, certo? Esses dons é para isso. Leia 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, e você vai ver isso aí. Está escrito. Então, eu vou repetir isso aqui, ó, presta atenção. Não importa, o 48, não importa o quanto o cristão seja justo e reto diante do público, e quanto seja ele bondoso ao seu semelhante, não fazendo nada senão o bem, deixe-o confessar a Cristo como seu Salvador e admitir a operação dos dons do Espírito Santo em línguas, profecia, cura, milagres, e ele será condenado. O espírito deste mundo odeia o Espírito de Deus, e porque não consegue vencer o Espírito do Senhor, ele tenta destruir os vasos nos quais o Espírito de verdade habita. Amém. Não apenas dá uma unção cobertura, certo? Mas habita e opera. Amém. Dele, através dele. Nós somos o corpo hoje daquele mesmo Espírito que esteve em plenitude sobre Jesus. Agora ele está em mim, em você, numa partícula. Ok? Lá era em plenitude, aqui é em partícula. Mas ele será pleno outra vez. Ok? Porque quando o último membro se manifestar, o corpo estará aqui em plenitude outra vez. Através de quem? Deste corpo chamado igreja. Ok? Essa é a visão que eu tenho tido dentro daquilo que o profeta William Branham nos ensina. Então, é isso aqui, o espírito deste mundo odeia o Espírito de Deus, e porque não consegue vencer o Espírito do Senhor, ele tenta destruir os vasos nos quais o Espírito de verdade habita. Ele opera. As perseguições e provas constituem uma parte normal da vida cristã. Há somente uma coisa que você pode fazer acerca delas. E isto presta atenção, isso é um parêntese, entregá-las todas a Deus. Não julgue, e deixe sua obra e julgamento final a cargo dele. Não pode suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram ou se dizem apóstolos, certo? E não o são, e os achaste mentirosos. Estes crentes efesianos criam que
criam que o povo de Deus devia ser santo. Segundo esse verso, eles tomaram a decisão de conservar seus corpos livres do pecado. O pecado tinha entrado na igreja, mas eles foram obedientes às palavras de Paulo quando ele disse: para eliminar do meio deles os corruptos. Tirai de entre vós os que, dizendo-se irmãos, forem o quê? Devassos, presunçosos, avarentos e etc. Segundo esse verso, eles tomaram a decisão de conservar seus corpos livres do pecado. Evidentemente, a apostasia já havia começado. O pecado tinha entrado na igreja, mas eles foram obedientes às palavras de Paulo, quando ele disse para eliminar do meio deles os corruptos. Eles eram um povo separado. Eles tinham saído do mundo e agora eles não deviam permitir ao mundo entrar neles. Eu acrescento, abro um parênteses, outra vez. Paulo diz: mas já vos despistes do velho homem, que, o quê? Hein? Se corrompe, né, com seus feitos. Já havia se despido dele. Aquele velho homem que se corrompia, já havia saído dele. Então, eles não podiam permitir que aquele homem voltasse a eles. Por quê? Porque aquele homem havia morrido. Por que ele morreu? Porque ele não tinha em quem operar. Por quê? Porque aquele corpo que ele operava através dele morreu. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Escola dominical. Vamos lá, Colossenses 3. Abre aí. Hã? 3. É capítulo 3, do 1 ao 3. Preste atenção. Esse capítulo 2 de Colossenses também é bom demais, viu? Mas olha só. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Ele está hoje à destra da majestade nas alturas. Fazendo o quê? Hein? Me representando, te representando. Quando o inimigo chega ali para me acusar, ele diz: não, aquele ele não deve isso, ele já pagou o preço por isso, ele já morreu por isso, ele está morto, hein? Irmão, isso aqui é coisa tremenda, você tem que ver isso assim. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por quê? Porque já estáis mortos, vamos dizer juntos? Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E, veja bem, quando Cristo, que é a vossa vida, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós, eu vou dizer aqui nós, então vós, mas eu estou dizendo nós, por quê? Porque senão eu me eximo, eu quero estar dentro. Ora, então nós não vos,
nos manifestaremos com Ele. Glória. Estão me entendendo? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificá-los de quê? A prostituição, a impureza, o apetite desordenado. Tem um companheiro aí que quando eu vou lá na chácara, ele quase, né? Quando eu vou ali, tal, né? Nós fazemos uma mão de vaca de 5 quilos. Quase não me sobra nada. Quando ele está lá. Quando ele não está, aí eu aqui peco. Glutonaria. Apetite desordenado é glutonaria, viu? Eita, meu Deus. Apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas, mas agora, vamos ler juntos? Versículo 8: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes, olha só, vamos juntos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A gente dá vontade de parar por aqui e ir embora para casa, viu? Mas vejam bem, então eles eram um povo separado, eles tinham saído do mundo e agora eles não deviam permitir ao mundo entrar neles. Eles não suportariam o pecado na igreja. A santidade não era simplesmente uma frase para eles, nem tampouco uma figura de oratória. Era uma norma de vida. Era uma regra. Puseste à prova os que a si mesmos se declaram ou se dizem apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Oh, esta é uma declaração rude, pesada, dura. Tens provado aos que a si mesmos se dizem apóstolos. Não é isso presunção? Que direito tem um povo de provar aqueles que a si mesmos se dizem apóstolos? E como os provaram? Oh, como amo isso! Aqui está em Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Foram os apóstolos que trouxeram a palavra original ao povo. Aquela palavra original não podia mudar nem sequer um ponto, nem um tio.
Paulo sabia que era Deus quem lhe havia falado. Assim sendo, ele disse: ainda que eu venha e procure dar-lhes uma segunda revelação, ele diz: ainda que eu mesmo ou um anjo vindo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas 1, você lê 7, 8, ou 9 e 10, não estou lembrado aqui, certo? 8 e 9, que você vai encontrar essa escritura. Se trata de fazer fazer uma mudança no que lhes entreguei originalmente, sou anátema. Vê você? Paulo sabia que aquela primeira revelação era correta. Deus não pode dar uma primeira revelação e depois uma segunda revelação que difira da primeira. Isso aqui foi o irmão Brana que abriu um parênteses, não foi eu, certo? Se o fizesse, então demonstraria que teve mudança de pensamento. Ele pode dar uma revelação e depois acrescentar a essa revelação, mas mudar, não. Ok? É o que o profeta está dizendo, ó. Ele pode dar uma revelação e depois acrescentar a essa revelação, como fez no jardim do Éden, quando prometeu a semente à mulher. E logo estabeleceu que aquela semente tinha que vir através de Abraão, e depois disse que viria pelo sangue de Davi. Ele foi ampliando. Por quê? Porque Davi se originou de onde? Hein? De qual tribo? Tribo de Judá. Judá era filho de quem? Hein? De Jacó. Jacó era filho de quem? Isaac. Isaac era filho de quem? Então ele só fez acrescentar aquela revelação, ampliar aquela revelação, mostrando a trajetória da semente. Estão entendendo? Essa semente era quem? Hein? Era Judas? Hein? Não, é claro que não, mas elas tinham que estar juntas, porque aquela semente tinha que pisar na cabeça da outra semente, e foi o que aconteceu. Ok? Deus ampliando a forma para que você pudesse entender a trajetória. Aquela semente parou, morreu ali? Não, ela está aqui. Tem que você bater no peito. Ela está aqui. Amém? Diga, ela está aqui. Ela segue. Ela se reproduz, né? E quando ela se reproduz, ela não se reproduz de forma híbrida, ela se reproduz originalmente. Amém. Por isso, ela tem que ser plantada para uma separação. Separada. Né? Lá na terra de Canaã, quem plantava trigo aqui, não plantava trigo, milho, feijão, arroz e etc. Plantava trigo aqui, plantava cevada aqui, plantava outra coisa ali, etc, etc. Quem criava ovelhas, criava ovelha aqui, cabras ali, vaca ali, etc.
porém era a mesma revelação. Somente dava às pessoas mais informação para ajudar-lhes a recebê-la e entendê-la. Mas a palavra de Deus não pode mudar. A semente veio exatamente como foi revelada. Aleluia. E vê você o que estamos fazendo, o que estavam fazendo aqueles apóstolos falsos. Eles vieram com sua própria palavra. Aqueles efesianos conheciam a palavra como Paulo a havia ensinado. Eles estavam cheios do Espírito Santo por meio da imposição das mãos de Paulo. Eles se encontraram cara a cara com aqueles apóstolos falsos. Eles disseram: vocês não estão dizendo o que disse Paulo, por isso vocês são falsos. Ora, irmãos, presta atenção, a nossa segurança está num mensageiro que fez o quê? Trouxe um novo evangelho para nós, foi? Não, mas aquele que pregou o mesmo evangelho que Paulo pregou. Na visão além da cortina do tempo, isso foi autenticado. O grupo fulano entrou, o de Irineu entrou, o de Martim entrou, o de Columba entrou, todos aqueles grupos entraram. O de Paulo entrou, então o meu entra também. Por quê? Porque tudo que ele pregou, eu preguei. Né? Dentro da visão do dia, tudo que Paulo pregou, Irineu pregou, certo? Martim pregou, Columba pregou, dentro do seu padrão de visão daquele dia. O mesmo que estivera com Paulo, estava com eles também. Dentro daquela ínfima partícula que eles estavam vendo, eles foram para as fogueiras, para as arenas, para os calabouços, para as prisões, para os martírios, né? Para as torturas que eram compradas, eram pagas altíssimas quantias de dinheiro para quem inventasse uma tortura que fosse capaz de fazer uma pessoa negar o evangelho. Mas eles não negaram. Por que não negaram? Porque estavam possuídos pelo espírito de quem? Do boi. E o boi é o animal do sacrifício. Não voltaram atrás, morreram, mas não voltaram atrás. E o diabo não teve o prazer, né? O investimento dele foi inútil. Graças a Deus. Não adiantou. As altíssimas quantias que eram distribuídas daquilo que eles tomavam, roubavam, extorquiam do povo, certo? Se eles tinham interesse na propriedade de alguém, eles não iam lá e falavam: eu preciso disso aqui, eu quero comprar, quanto você quer nisso? Como os judeus fizeram para voltar aonde eles estão agora, lá em Jerusalém, em Israel. Eles não roubaram, não. Eles não pilharam, não. Eles não invadiram, não. Eles compraram, pagaram em alto preço. Ok? Pagaram. Dizem que Israel foi lá e tomou tudo que eles tinham. É mentira. Compraram por preço altíssimo. Por quê? Porque eles queriam ser donos legítimos daquilo.
Então, a gente tem que ser sensato e saber que nós estamos também comprando. Ok? Comprando por alto preço, preço de renúncia, certo? Nós temos que nos lembrar disso. Oh, isso inflama meu coração. Volta à palavra. Não é você o que em verdade prova ao apóstolo e profeta e mestre. É a palavra que os prova. Num destes dias virá um profeta à igreja da era de Laodiceia, e você saberá se ele é o verdadeiro enviado de Deus ou não. Você sabe onde esses falsos profetas que surgem aí se baseiam? Como William Souto Santiago, certo? Como esse Cacô que está indo por aí, e outros e mais outros, tem uns 4. Atrás disso que o irmão Brano disse aqui, ó. Ele vai vir, Elias virá, esse profeta virá. Certo? Ele seria um falso se ele dissesse, esse sou eu. Certo? Ele criaria para mim uma interrogação. Certo? Se ele fizesse isso. Ele nunca se promoveu a tal. Ele sempre saiu pela tangente. Certo? Nunca se declarou isso. Agora, Deus, quando foi necessário, Ele dizer, mas, lembre-se, não foi eu, foi Ele que vindicou lá no Rio Ohio, em 1933, quando Ele batizava ali, se não me falha a memória, a 17ª pessoa, certo? Aquela voz desceu, aquela luz desceu, aquele raio desceu, aquela coluna desceu, diante de 5.000 testemunhas e diz, como, né? Como o quê? Como João Batista foi enviado como precursor da minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Amém. Atrás disso, eu estou. Certo? Não tenho razão para sair. Ora, o que esse outro A ou B ou C ou D que está aí tem feito? Hein? Agora você pensa que não existem N pessoas atrás deles? Ora, até um Henry Christie aí tem gente que o acompanha, um débil mental, ou não? Quem já ouviu falar no Henry Christie aí? Hein? A irmã Idená seguia ele, ó. As reportagens que falavam a respeito, né, irmã Idená? Casquei fora, viu? Quem já ouviu falar nesse Henry Christie? Tem algum que já ouviu falar? Ah, bom, alguns já ouviram, 90% não. Entra no YouTube aí e busca Henry Christie. Você vai ver lá, a cara do fulano. E sabe quem é a prole que eu segue? Advogados e etc, e etc, e etc. Ok? Se fosse uma gentalha, tudo bem. Se fosse aí um Mauricinho da vida, um Ronaldinho da vida, um pobre, um coitado desse aí, um mascarado desse. Hã? Irmão Riba? Se fosse, tudo bem. Não, é um pobre, um coitado, um idiota. Esse aí sim. Não, mas é gente de nata. Nata, ok?
da sociedade. Por quê? Advogada, é isso, é aquilo outro, é só gente da alta. Um charlatão, um mentiroso, um trem que não dá nem como você pensar que poderia ser, entendeu? Nem imitação, nem nada, é um falso que não engana nem um idiota. Mas gente grande ele enganou. Está lá, punhado de gente andando atrás. Fala um bando de asneira. Ixi, acabou o tempo. Vamos terminar esse parágrafo aqui. É a palavra que os prova. Num destes dias virá um profeta à igreja da era de Laodiceia, e você saberá se ele é o verdadeiro enviado de Deus ou não. Em verdade o saberá, porque se ele é de Deus, ele permanecerá nessa palavra exatamente como Deus a deu a Paulo. Ele não se desviará dessa palavra por um momento, nem por um tio, nessa última era, quando aparecerão muitos falsos profetas. Observe como é que lhes dirão constantemente que se você não crer neles e no que eles dizem, então você estará condenado. Porém, quando chegar em cena este profeta do último dia, se em verdade ele for aquele profeta, ele estará clamando: volte à palavra ou você estará condenado. Ele não edificará sobre revelação ou interpretação privada, mas sobre a palavra. Amém? Vamos dizer? Amém, amém. É o que o profeta está dizendo. Certo? Então, nós estamos aqui, parágrafo 52, né? Onde nós paramos. Nós vamos agora então finalizando e, gente, deixa eu ler o 53, me dê 2 minutos, tá ok? Vamos ler o 53. Estes falsos apóstolos são os lobos vorazes dos quais falava Paulo. Ele disse: quando eu me houver ido, eles virão e procurarão reivindicar a revelação igual. Mas o propósito deles não é ajudá-lo, mas destruí-los. Não é ajudá-los, mas destruí-los. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados.
Atos 20, 27 ao 32. João também soube dele, porque disse em 1 João 4:1, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Vamos parar aqui. Amém? Você está feliz? Amém. 53. Nós vamos, então, finalizando. Você me deu 2 minutos. Deus te abençoe por eles. Nós agora vamos nos colocar de pé. Lemos apenas 9 parágrafos. Mas a gente eu estou sendo ricamente abençoado, porque parece que a gente lê, relê e não vê tudo na mesma hora, porque não cabe também. É coisa grande, é coisa do infinito. E nós somos finitos, certo? Só cabe uma pequena medida, cada dia, cada dia, cada dia, certo? Limitações são limitações. Fazer o quê? Um abraço, Deus abençoe a cada um. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus, nós estamos, Pai, agradecidos pelo que o Senhor tem feito por nós, pelo que o Senhor tem nos concedido. E agora, ó Deus, nós estamos finalizando esta pequena escola dominical, rogando, ó Deus, que o Senhor seja conosco, que no transcorrer deste dia nós estejamos meditando naquilo que acabamos de ouvir e aprender. E logo mais estaremos aqui para nos lembrar o que foi que nos trouxe a estar aqui. Foi aquele sacrifício, foi aquela cruz, foi aquele sangue que foi derramado ali por mim, por cada um de nós. Nós oramos rogando, Pai, que agora o Senhor nos conduza de retorno para os nossos lares, levando-nos com segurança, protegendo-nos e guardando-nos de todo o mal. Oramos a Ti, pedindo-Te, no nome do Senhor Jesus Cristo, que nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento.